Boa noite, boa noite, boa noite. Minha internet tá ruim, eu vou trocar a internet agora, tá? Vai dar uma travada aí, eu vou voltar daqui a pouco. Voltamos, agora sim, estamos definitivamente ao vivo aqui com vocês para mais uma aula. Boa noite, Nair, boa noite, Murilo. Vamos falar de aumento de DVO hoje. Vou demonstrar uma técnica que eu faço para fazer o aumento de DVO. E eu quero que vocês compartilhem comigo, vocês vão entender, né, o que eu vou falar, tá bom? Então, não é tão fácil entender sobre DVO, mas a intenção aqui hoje é trazer um ponto de vista diferente e, como sempre, um ponto de vista mais simplificado, tá? Eu não tenho nenhum caso demonstrativo para passar para vocês, tá? Eu já vou adiantar que eu não tenho. Mesmo os casos que eu tenho, é mais para treinamento fechado. Mas eu quero te demonstrar uma forma específica de se fazer o aumento de DVO, onde você vai conseguir reproduzir isso no seu consultório. Claro que você vai precisar de alguns acessórios, claro que você vai precisar de alguns itens, mas você vai conseguir reproduzir no seu consultório, tá bom? Então vamos lá, ó. Pessoal, só para confirmar, a conexão tá boa, o áudio tá bom, o vídeo tá ok, como é que tá tudo aí, tá tudo certo? Só confirme para mim se tá tudo certo com vocês aí, tá bom? E vamos fazer uma aula fantástica hoje. Hoje é a minha última aula aqui no YouTube, de forma aberta, para quem quiser assistir, né? A partir de amanhã, ou a partir de hoje, por volta de umas 9h30 da noite, 9h20, na hora que acabar essa aula, a partir de amanhã eu vou me desligar aqui oficialmente do YouTube e vou me dedicar integralmente aos meus alunos, aos dentistas que estão confiando em mim, as suas trajetórias na odontologia estética das resinas. Então, você que não se inscreveu no método Freehands, você que não garantiu o seu lugar nessa nova turma, você não vai poder mais me acompanhar, não vai ter mais conteúdo para você, todas as aulas serão excluídas, todas as aulas serão removidas, todas as lives que a gente fez até agora foram mais de 15 lives, né, serão removidas, 15 aulas completas. E isso vai desaparecer e eu vou dar total foco para os meus alunos, porque a gente já tem aula ao vivo com eles marcada, a gente já tem sessão com eles marcada, a gente já tem imersões de mentoria marcada. Então, espero que vocês que não conseguirem garantir a vaga nessa nova turma, não fiquem bravos comigo, não fiquem chateados, mas eu vou desaparecer por um tempo, porque eu vou precisar realmente dedicar aos meus alunos, fazer essa galera ganhar dinheiro, fazer essa galera se tornar referência, fazer essa galera ser reconhecida, tá? A minha metodologia vai ser aplicada em cima disso, então é isso que eu vou passar para esses alunos, e eu tenho muito conteúdo, muito conhecimento para ensinar, tá bom? Ó, o pessoal falou que tá tudo certo com a conexão, fico feliz, tá? O Gustavo, é o Gustavo ou a Anca que tá aí hoje no suporte? Quem que é? Gustavo ou a Anca, do meu time? Então, só responde para mim, quem que é que tá no meu time aí de suporte hoje? E é isso, vamos nessa, tamo junto. Por falar em ser referência, ô Gu, então é isso, Gu, tamo junto, vambora para cima, né? Para mais uma, né? Então, por falar de ser referência, eu quero mostrar essa imagem aqui para você que está me assistindo. Ó. Essa imagem é uma imagem que foi enviada por uma pessoa, uma dentista, doutora Eliane Cristina. Ela faz parte de uma comunidade chamada Comunidade Resineiros, que é a nossa comunidade, né? A nossa comunidade, a comunidade do meu time, é a nossa comunidade. E ela escreveu assim, ó: boa noite. Fiz um caso com esta resina, palatina incisal, fórmula trans, halo, WD da forma, mamelos, BL2 da forma, esmalte BL2 da Estelite Ômega. Ou seja, ela usou tudo forma, só o esmalte da Estelite Ômega. Mas você pode usar Palfic, tudo depende do caso que você vai fazer, tá? Tem bastante diferença em cada caso, aí você adaptando com as resinas. Cara, olha esse caso. O que eu quero que você foque aqui é no caso. Olha esse sorriso, eu tenho uma foto mais aproximada. Olha isso. Olha o quanto um dentista que tá... E aqui é um dos primeiros casos dela, tá, pessoal?
Um dos primeiros. O dentista está evoluindo, consegue entregar. Olha a quantidade de resultado que a pessoa, que a dentista entregou aqui. Olha que fantástico. Essa é a doutora Eliane Cristina. Olha isso. Aqui, essa outra imagem que eu estou demonstrando, que eu estou mostrando para você, é do doutor Enio. E aí ele mandou no grupo. Talvez você não saiba como é que foi essa conversa, mas eu vou te explicar. Ele mandou, esse dentista mandou na nossa comunidade. E aí eu, Rafael, eu tenho um grupo com o meu time, um outro grupo, né, de WhatsApp com o meu time. Aí eu fui lá e caminhei essa foto que ele tinha mandado lá na comunidade para o meu grupo interno. E falei, esse menino vai longe. Só mandei assim para o meu time printou e colocou aqui como um exemplo. Então, vou mostrar para você com mais clareza, né, mais proximidade. Olha aqui, segundo caso do dentista. Olha o que ele conseguiu entregar. Olha esse resultado. Isso aqui é demonstrar autoridade, isso aqui é ser especialista, resolver dentes com diastema, isso aqui é fazer com que o dentista consiga realmente entender a metodologia, aplicar a metodologia, ser uma referência, ser um especialista e viver de resina. Uma pessoa assim, ela se torna especialista, ela já sabe resolver problemas. Agora eu quero te mostrar a doutora Amanda. A doutora Amanda aqui, ó, na comunidade de resineiros. Mandou lá também. Primeiro caso dela. Olha o resultado. Como era difícil o caso, dente conoide ali, o lateral, e ela conseguiu fazer um dente, um sorriso bonito, harmônico. Pô, Rafael, mas só isso importa? Não, quero te mostrar aqui de novo, ó, o Eliakim. O Eliakim, que está aqui, ó, como referência. Ele que não tinha paciente, ele que não tinha resultado, ele se tornou referência aqui. Somente fazendo lentes em resinas. E aí fui convidado para fazer uma palestra. Eu falei sobre isso aqui lá na aula 2 ou na aula 3 da Semana Verde Resina. Mostrei esse caso. Ele foi convidado para fazer uma palestra. Eu vou soltar aqui o vídeo só para você ver, tá? O resultado dele, ele dando uma apresentação lá na cidade dele. Olha que legal. E eu quis mostrar esse vídeo de novo para vocês saberem, né, que dá para se tornar referência. Ontem eu falei muito de sucesso, ganho financeiro, mas eu não quero que você pense só no financeiro. É claro que o financeiro é importante. Pô, Rafael, a gente não é ONG. Eu não sou ONG. Eu tenho uma empresa. Eu sou funcionário da minha empresa. Meu consultório odontológico é uma empresa. E eu preciso fazer essa empresa girar, a roda precisa girar, ele precisa fazer dinheiro, essa empresa precisa render, porque eu tenho contas a pagar, eu tenho os boletos dos meus filhos para pagar, plano de saúde, tem os nossos investimentos, tenho e etc, etc, etc. Então eu preciso fazer. E você também tem seus compromissos. Nós não somos ONG, a gente precisa levar o pão para casa. A realização profissional financeira é importante. Mas só isso? É só isso que te alimenta? Não. Não é só isso que tem que alimentar o dentista. O dentista tem que querer resolver casos complexos. Ele tem que bater no peito e falar, eu resolvo esse problema. O dentista tem que aprender e querer resolver problemas difíceis. Se tornar um especialista nesse assunto. Chegar um caso complexo com diastemas e o dentista falar assim, não, eu resolvo. Consigo resolver. O dentista tem que querer também ser um especialista, tem que querer ser referência. As pessoas precisam conhecer ele em resina. E viver esse procedimento. E você só vai ver esse procedimento se você trabalhar bem, tiver uma mão boa. E eu acredito muito que existe... Vou até falar uma parada aqui para vocês, que é o meu modo de pensar, tá? É só uma introduçãozinha para a gente começar a nossa aula. Meu computador nunca está carregando. Peraí, pessoal, rapidão. Vou fazer uma parada aqui. Aí, agora sim está carregando. Não sei se você sabe, tá? Vou falar uma parada aqui que talvez seja mais psicológica, seja mais de psicanálise, seja mais algo mais filosófico. Mas talvez você não saiba. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, Aristóteles,
ele pregava muito sobre a meritocracia, tá? O que dizia Aristóteles? Ele falava que para a vida ser boa, para a sua vida ser boa, era o que pregava ele, tá? O que ele ensinava, a forma com que ele pensava, a forma com que os gregos pensavam. Que para a sua vida ser boa, você precisa simplesmente fazer bem feito aquilo que você nasceu para fazer. Ou seja, se você é bom de matemática, se você fazer bem feito uma matemática, fazer bem feito o trabalho de matemática, você vai ter uma vida boa. Você vai ser feliz com a sua vida. Se você for bom com arte, tudo bem. Se você for bom com bola, vai ser jogador de futebol. Qual que é o problema disso? É que se você for bom com arte, artístico, e não investir em arte, você vai ser infeliz? Não. Você não vai ser infeliz. Por quê? Porque você pode se desenvolver. Eu não estou falando que Aristóteles estava errado. Eu não estou falando que tem gente que tem facilidade com resina. Tem. Tem dentista que tem mais facilidade. Tem dentista que pega coisas assim, ó, de primeira. Mas eu estou querendo dizer que se fosse depender só disso, se fosse depender só da tua aptidão, do que você tem facilidade, você não ia ser ninguém. Eu não ia ser ninguém. Eu não ia conseguir fazer resina. Porque eu nunca fui bom de anatomia. Eu nunca tive facilidade de aprender anatomia. Nunca. Eu não aprendi essa parada na faculdade. Então o que eu precisei fazer? Me esforçar. Eu precisei me dedicar. Precisei suar sangue. Passar horas lutando para aprender alguma coisa. E desse aprendizado, treino e desenvolvimento. A gente tem 2 exemplos para o mundo masculino muito importantes e claros sobre isso. No futebol, a gente teve, durante décadas, um cara chamado Messi. E do outro lado, um cara chamado Cristiano Ronaldo. O Messi foi abençoado. Ele nasceu com um dom. Ele nasceu com aptidão. A bola foi feita para ele, ele foi feito para a bola. Ele em campo, ele desfila. Ele faz coisas que são inimagináveis. A bola cola no pé dele. Ele tem facilidade para aquilo. O corpo dele foi desenhado para aquilo. A cabeça dele também. Ele pensa à frente. Todo mundo que gosta de futebol sabe disso. Talvez você, do sexo feminino, sem querer ser preconceituoso, mas talvez não seja a tua praia. E tá tudo bem entender futebol. Não precisa entender futebol, só tô te dando um exemplo. Só que do outro lado a gente tem o Cristiano Ronaldo, que durante décadas, 2 décadas, eles estiveram ali, ó, pau a pau. Eles estiveram ali no mesmo limiar, no mesmo limite. Um cara que foi abençoado, foi o Messi, e um outro cara que não tinha talento nenhum. Cristiano Ronaldo não tem talento nenhum para o futebol. Nenhum. O corpo dele ele é alto, ele é desengonçado, a perna dele é reta. E para quem entende de bola sabe que quando você tem uma perna reta, você não consegue fazer dribles, movimentos específicos. Ele não tinha agilidade, porque ele é alto. Mas o que ele tinha? Força de vontade. Cristiano Ronaldo é obcecado por futebol. Ele é obcecado por desempenho. Ele é obcecado por vencer. O Messi não é. O Messi foi abençoado. Mas o Cristiano Ronaldo é menor que o Messi? Não. Para todo mundo que entende de bola, sabe que os dois estão no mesmo nível, quiçá Cristiano Ronaldo tem mais. No mundo da bola, somente 2 jogadores fizeram mais de 1000 gols durante a sua carreira. 2 jogadores somente fizeram mais de 1000 gols. E eu falo isso, pessoal, porque eu entendo de bola. Eu sei do que eu estou falando. Eu estou dando um exemplo. Vamos trazer isso para a resina já. Mas no mundo do futebol, apenas 2 jogadores ultrapassaram a marca dos 1000 gols durante a carreira. A carreira de um jogador de futebol é muito curta. Normalmente dura aí 15, 20 anos. O cara começa com 18, termina com 38, quiçá 38. Pelé e Romário. 2 jogadores brasileiros que fizeram mais de 1000 gols. Nenhum outro jogador de futebol ou atleta de futebol no mundo fez mais de 1000 gols jogando como profissional.
Cristiano Ronaldo está com 950. Eu vou arredondar. É um pouco menos, não sei o número exato, mas 950 gols. Cristiano Ronaldo, que não tem nenhum talento para a bola, que não tem nenhuma aptidão física para a bola, que nunca teve habilidade com a bola, pode se tornar o terceiro jogador da história a fazer 1000 gols. Mais de 7 bolas de ouro, eleito mais de 7 vezes o melhor jogador do mundo. E você, que talvez não ache que tem aptidão nenhuma para resina, que não tenha facilidade com resina, que você faz um dente e ele parece uma tecla de piano, que você faz um dente e ele parece uma bola de chiclete, acredita que às vezes só dom. Ah, o Rafael tem um dom, o doutor fulano tem um dom, meu concorrente tem um dom. Meu concorrente tem uma clínica top, eu trabalho aqui numa clínica popular. Meu concorrente anda de carro zero, eu estou aqui andando de Uber, andando de ônibus. Meu concorrente trabalha lá no setor top, eu estou aqui atendendo no PSF. Tá, talvez ele tenha tido sorte, talvez alguém tenha abençoado a vida dele, ele teve um pai rico, talvez a mãe dele patrocinou a clínica, talvez o pai e a mãe sempre teve dinheiro, sempre teve influência na cidade, ele não precisou nunca suar uma gota de suor para conseguir o que ele teve. Mas isso não pode ser uma desculpa para você desempenhar o seu melhor, para você treinar. Resina é treino. Tem gente que tem facilidade, quem não tem, tem que treinar mais, tem que se dedicar mais, tem que fazer mais. Eu acredito muito nisso. Voltando ao início do raciocínio, Sócrates, o filósofo grego, não estava errado. Ele estava errado, porque eu acredito em outro filósofo. Depois de Sócrates, que dizia que para você ter uma vida boa, você só precisa fazer aquilo que você nasceu para fazer. Se você pensa bem, você só precisa pensar bem. Se você faz uma boa comida, você só precisa fazer uma boa comida. E se você não sabe fazer uma boa comida, se você não faz isso, você não vai ter uma vida boa. Não é bem assim. 400 anos depois, nasceu na Terra uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ou seja, depois de Sócrates, 400 anos depois, nasceu Jesus Cristo na Terra. E Jesus Cristo falava que para você ter uma vida boa, você precisa abençoar os outros. Para você ter uma vida boa, você precisa fazer bem aos outros. É você dar um sorriso, criar um sorriso na vida de alguém, que se você não existisse ali, essa pessoa não sorriria. É você criar um sorriso na vida de alguém, na boca de alguém, que se não fosse você, aquela pessoa não sorriria. Essa é a verdade. É isso que faz uma vida boa. E eu estou feliz de estar aqui, encerrando mais um ciclo aberto da minha vida, e ter você participado até agora. E feliz também, motivado para começar um novo ciclo com os meus alunos. E mais motivado ainda, porque eu sei que a partir de agora, eu vou ter um aluno que é lá do Acre, e um aluno que é lá do Rio Grande do Sul, talvez um aluno que está lá em Portugal, que vai fazer um sorriso. E eu vou ter participado indiretamente. Eu vou ter co-criado esse sorriso. Isso é que me motiva. Isso é que me deixa feliz. E diante de Jesus Cristo, que ensinou isso, que para você ter uma vida boa, você precisa abençoar a vida de alguém, eu quero que a tua vida seja muito abençoada. Eu quero que você tenha muitos pacientes. Eu quero que você faça 100 casos no próximo ano, nos próximos 12 meses. Porque assim eu vou estar tendo, o Rafael vai estar tendo uma vida boa. É isso que eu quero para você, tá bom? Então, se você não está comigo, talvez a gente se encontre numa outra oportunidade. Fechou? Mas eu vou voltar aqui para a nossa aula e a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Vamos lá, pessoal. Voltando à nossa aula, depois eu vou trazer mais um outro caso aqui. Casos de primeira vez, tá? Alunos que fizeram primeiros casos e conseguiram aqui resultados incríveis. Mas antes disso, eu vou compartilhar aqui meu bloco de notas. Meu bloco de notas já está aberto. Vou falar um pouco de DVO aqui, tá bom? DVO, né? Pô, a tão temida DVO. Quando eu tenho que aumentar? Deixa eu só verificar se vocês estão aqui logados e vendo aqui o meu bloco de notas. Todo mundo vendo meu bloco de notas? Tá, beleza, foi embora. Ó, o Gustavo ficou até emocionado. Que legal, Gu. Tamo junto, mano. Mas essa é a realidade, tá bom? Ok, DVO, vamos lá. Primeiro eu preciso dar conceitos, né? Então, aumento de DVO. Quando aumentar? É uma pergunta que você precisa fazer. Quanto aumentar?
uma outra pergunta que você precisa fazer. A aula de hoje vai ser uma aula meio que introdutória para média e quase avançada, tá? Mas é uma aula mais de planejamento, tá bom? Então, quando aumentar? A primeira resposta que você vai perceber é: sempre que um paciente aparecer para você com mordida profunda, é um indicativo, aqui são indicativos, tá? De aumento de TVO. Por que mordida profunda? Porque a mordida profunda vai fazer com que o paciente, o incisivo inferior, e aqui eu preciso falar de oclusão, o incisivo inferior toque na papila do canal incisivo, né? Lá no canal incisivo. Então o inferior, o central toca lá no canal incisivo, lá na papila do canal incisivo, que é aqui, ó, atrás dos centrais, naquele canal que existe ali, que você tem que entrar lá dentro, às vezes, para anestesiar ele, dependendo do caso que você for fazer. Então, eu fazia muito implante, eu precisava anestesiar toda hora esse canal aqui. Eu acho que é canal incisivo mesmo, eu preciso lembrar. Se vocês sabem outra nomenclatura, fala aí no chat. Esse canal aqui, ó, que tá atrás dos centrais, atrás do freio labial, labial superior. Então, se o paciente tem mordida profunda, ele vai tocar ali. E esse paciente não tem espaço para fazer lentes em resinas. E ele vai, para ele fazer uma lente em resina, provavelmente ele vai ter uma lateralidade, uma protrusão muito longa. Então, o paciente que tem uma mordida profunda, vou te dar até um exemplo de um caso depois, mas o paciente que tem uma mordida profunda, para ele fazer uma lateralidade, ele vai fazer uma força muito extensa, uma força muito longa. E isso vai causar trauma. Então, o paciente que talvez precise aumentar a TVO. O paciente que tem mordida profunda, normalmente ele tem boca murcha. Então, voltando aqui para mim, ó. Só para você entender a parada que eu tô falando, tá? Então, o paciente que tem mordida profunda, ele tem a boca murcha. Quer dizer que quando ele fecha a boca, o lábio dele fica assim, ó. O paciente que tem uma boca assim, significa que ele vai precisar provavelmente de um aumento de TVO. E o paciente que tem boca murcha, ele tem um sorriso envelhecido. E normalmente ele tem quelite angular. Ele tem aquele sapinho que sempre fica umedecido aqui, ó, no canto da boca. Por que fica umedecido? Deixa eu tirar minha barba aqui. Por que fica umedecido? Porque ele não consegue ficar com a boca aqui, ó. Fica sempre murcho. Toda vez que ele tá descansado, ele tá aqui, ó. E isso vai criando vai ficando sempre umedecido, essa região do canto de boca, e ali cria-se um problema chamado quelite angular. São pequenas rachaduras, pequena inflamaçãozinha na região. Talvez isso nem é forma viral, nem forma de fungo. Não é. O problema não é esse. Provavelmente o problema é de oclusão, porque ele tem a mordida profunda e boca murcha. Isso também acontece quando o paciente tem desgaste de mordida de topo. E isso vai criar esse problema também, tá? São problemas comuns. Olha lá, o Antônio me ajudou, ó. Forame inciso palatino. Boa. Forame inciso palatino, obrigado, Antônio. Esse forame é o buraquinho mesmo. Aí o canal lá é o canal incisivo, acho que é isso. Mas é isso mesmo, obrigado, Antônio, pela palavra aí. Você está totalmente correto. Obrigado por me ajudar, tá? Pessoal, são coisas que eu não uso, por isso que eu não vou lembrar. Então, ó, comissura labial pasmada. Boa também, ó. Isso aí, ó. Tá? Aqui a gente chama de quelite angular. Eu aprendi como quelite angular, tá bom? Antônio, mas obrigado aí, top. Entende a parada. Tem nomenclatura que às vezes eu esqueço, tá, pessoal? Porque eu não uso, né? Então eu uso muito o que eu sei muito o que eu uso. Então, quando aumentar? Quando eu tenho uma mordida profunda, depois, deixa eu voltar no meu bloco de notas aqui. Quando eu tenho uma mordida profunda, quando eu tenho uma mordida de topo, tá? E aí, essa mordida de topo não é sempre que eu tenho que fazer, tá? Depende também. Se eu tenho uma mordida de topo, onde é uma mordida projetada para vestibular, eu não tenho perda de cúspides posteriores, eu não preciso. Talvez eu mando para a aorta e resolver o problema, tá? Então, nesse caso, aqui é desgaste. Ixi, meu 02 está chorando ali, pessoal. Deixa eu só ver se está tudo bem com ele. Pera aí. Só um segundo. Aparentemente está tudo certo com o 02. Desgaste de cúspide posterior. Então, se você tem lá um incisivo inferior, um molar posterior inferior, molar é posterior, um molar inferior,
ou até um molar superior, mas normalmente o molar inferior desgasta mais, tá? Vou explicar o porquê. Se ele está com a ponta da cúspide desgastada, quer dizer que ele já perdeu o DVO. Isso é um fato, beleza? Nossa, meus dois estavam chorando aqui, agora eu fiquei preocupado. O 01 e o 02 chorando. Mas beleza, pessoal, vamos lá. Então, desgaste de cúspide posterior, eu tive também, eu preciso também aumentar o DVO. Pô, Rafael, mas existe algum outro caso, algum outro momento, alguma outra situação onde eu preciso aumentar o DVO? Normalmente são essas. Existe algum outro fato? Pode existir, mas normalmente são essas situações onde você tem que fazer alteração e aumento de DVO. Beleza? Quanto aumentar? Aqui é um pouco mais difícil, mas eu preciso explicar. Quanto aumentar? Quanto perdeu? Basicamente isso. Inicialmente, quanto perdeu? Se perdeu 1 milímetro, tem que aumentar 1 milímetro. E sempre é formato de tesoura. Se você aumenta 1 milímetro em posterior, você está aumentando 2 na frente. Mas e às vezes o paciente não perdeu nada, o paciente tem uma mordida profunda. Aí você tem que aumentar até o conforto. Tá? Quanto aumentar? Quanto perdeu ou até o conforto. Como assim, Rafael, até o conforto? Conforto estético e conforto funcional, tá bom? Estético ou funcional. Por quê? Porque pode ser que você tenha que priorizar o conforto estético. Pode ser que o paciente tenha uma boca muito murcha, onde você tem que aumentar 2 milímetros na posterior, aumenta 4 na frente, é um aumento absurdo. Mas esteticamente o rosto dele vai ficar tá muito achatado, o rosto vai ficar um pouco mais longo, vai ficar melhor esteticamente. Pode ser. Se aquilo for confortável para ele, ok. Pode ser que o paciente tenha muita dor porque ele desgastou, perdeu, mordida profunda, ele tenha o côndilo, ele movimenta demais, pressiona muito ali a região da cartilagem para fechar, para encostar ponta de cúspide inferior com o sulco oclusal superior, e aí ele vai ter um problema de função. Às vezes a estética dele não incomoda, mas a função dele incomoda, e aí vai ser um outro problema. E aí ele precisa ter o conforto. E aqui, infelizmente, eu preciso te dizer, não existe receita de bolo. Não tem como eu te falar que existe uma receita de bolo para quem está aqui aumentando a DVO. Não tem como. Então, vai depender do seu planejamento, vai depender da tua experiência, vai depender do quanto você quer. Normalmente, eu uso instrumentais, eu uso ferramentas ali que eu tenho em mão, que eu levo em consideração uma espátula, uma sonda, um Hollenbeck, um carbono, alguma coisa que eu tenho que vá me ajudar a planejar o quanto que eu tenho que aumentar, tá? E essa ajuda é muito visual, tá? E muito confortável, tá bom? Eu vou explicar para você como que é esse passo a passo. Então, vamos lá. Aqui você já entendeu, talvez você tenha dúvidas ainda sobre isso, se você tiver pode mandar. Mas a partir desse momento já definiu quando eu tenho que aumentar e o quanto que eu quero aumentar. A partir disso, a gente tem duas para aumentar a DVO. Eu tenho duas possibilidades. Forma direta, forma indireta. Eu vou mudar aqui, ao invés de falar forma, eu vou falar método, tá? Método direto e método indireto. Então, aí, o que você vai aprender hoje, tá? O método indireto. Por que eu vou ensinar o método indireto? Porque é um método que é mais fácil de você aprender através de uma aula pequena, como hoje, e é um método que você poderia, talvez, reproduzir de forma mais fácil, onde você não vai causar uma iatrogenia para o paciente. Porque imagina a minha situação, eu preciso falar de aumento de DVO com você, me propus a te ensinar isso, me propus a falar sobre isso, só que é um assunto tão complexo, se você sair fazendo a torto direito, a gente vai ter problemas. Eu vou ter problema, você vai ter problema, o paciente vai ter problema. Então não é para todo mundo, não é de qualquer jeito que a gente vai fazer. O método indireto, ele inibe um pouco mais
essa iatrogenia causada por um dentista que não sabe o que está fazendo. O método direto é um problema se você não souber, é um maior problema se você não souber trabalhar, mas você consegue um resultado mais rápido. Dentro do treinamento, daí agora eu vou vender novamente meu peixe, dentro do treinamento, método freehand, você vai encontrar as duas formas lá. Tá liberado imediatamente para quem se inscrever a forma direta, que é mais rápida, mais fácil. E depois que você dominar, é mais simples de ser assertivo, tá? Aqui hoje eu vou falar sobre o método direto, tá bom? Então, como é que você trabalha? Passo 1, você vai receber o paciente, deitar o seu paciente em posição de supino. Deitar o paciente em posição de supino. Beleza? Passo 2, pedir o paciente para abrir e fechar a boca em até 4 milímetros. Como assim, Rafael? Ponto. Recebi o paciente, vou deitar o paciente na cadeira e depois que eu deitar o paciente na cadeira, eu preciso... Eu já respondo, Cristiano. Depois que eu deitar o paciente na cadeira, eu preciso fazer com que ele entenda, tá bom? Ele entenda o que eu quero dele, tá? Eu vou demonstrar, tá, Cristiano? Já vou explicar depois para vocês, tá bom? Deixa eu não perder minha linha de raciocínio aqui. Pô, deitei o paciente na cadeira, eu preciso explicar para o paciente o que eu quero dele, tá bom? O que eu quero dele? Eu quero que ele abra e feche a boca para ele memorizar a posição de mordida. Primeiro ponto é esse. Já planejei e sei que eu vou fazer aumento de DVO. Então, eu preciso fazer com que esse paciente entenda o que eu quero dele. O que eu quero dele? Eu quero que ele saiba aonde que ele tem que morder. Tá bom? Ele tem que saber onde que ele tem que morder. Por quê? Porque isso é importante. Isso realmente é importante. Beleza, Rafael, já entendi. Então, o que você vai pedir para esse paciente? Esse paciente precisa abrir e fechar a boca em posição de supino. Ou seja, ele vai estar deitado. Rafael, mas a posição sentado não é melhor? Mas nesse caso não é possível fazer isso. Não tem como registrar o que eu quero na posição sentado. Essa é a minha forma de fazer, tá? A minha forma. Não é a forma que você aprendeu na faculdade, não. Então, deitei o paciente. E por que até 4 milímetros? Porque existe um estudo que fala que até 4 milímetros o côndilo faz somente rotação e não faz translação. Como assim, Rafael? Se ele abrir a boca até 4 milímetros, estou usando aqui um exemplo, tá? Não é que é esse tanto, mas se ele abrir a boca até 4 milímetros, o côndilo do paciente, o que é o côndilo? Aqui, é aquela bola que tem aqui da mandíbula que encaixa na caixa articular aqui, ó, tá? Então, o côndilo, ele faz até 4 milímetros de movimento só de rotação. O que significa? Ele não sai do lugar. Se ele não sai do lugar, é mais fácil o paciente memorizar a posição de mordida. Ou seja, vai abrir e fechar a boca, aqui, ó, para saber onde que é a posição de mordida dele. A máxima intercuspiração habitual. Vai fazer isso por 2, 3, 4 minutos. Ele vai falar assim, ó. Você vai falar assim. Entendeu? É aí que você morde. É desse jeito que você morde. Entendeu? O paciente vai falar, entendi. Beleza, agora é hora de trabalhar. Por que você não vai pedir mais de 4 milímetros? Porque a mais de 4 milímetros de abertura, tá, tem estudos que falam que até 7, mas 7 eu acho muito. Até 4 milímetros de abertura, o côndilo não faz movimento de translação, ou seja, não sai do lugar. O que é mais fácil? Uma pessoa que não é o dentista, uma pessoa leiga, saber onde ele morde fazendo isso aqui, ó, ou fazendo isso aqui, ó. É mais fácil a pessoa saber onde que ele morde fazendo isso aqui, ó. Movimentos de mordida e abertura, né? Movimentos cêntricos pequenos. A partir do momento que ele abre, ó, olha a caixa aqui, olha o côndilo, ó. É projetado para onde? Para vestibular, é projetado para frente. Aí ele sai de posição, depois ele volta, ele não lembra mais. Ele pode até lembrar se ele estiver mordendo dente com dente. Se tiver alguma coisa para medir na interoclusal, ele não vai lembrar mais, vai fazer... Aí sai de posição. Então você precisa entender essa parada. Se você entendeu isso, pronto. Porque se você registrar errado, a mordida vai ficar errada pro resto da vida, cara. O paciente vai sentir dor de ouvido, o paciente vai sentir mordida errada. E aí pronto, você matou o seu caso. Imagina, você fazer 24 elementos e saber que a mordida ficou errada. Pô! Beleza.
Entendi, Rafael. Já mordeu lá. E agora? E agora você vai trabalhar com um instrumental na interoclusal. Esse instrumental ele pode medir meio, pode medir 1, pode medir 2 milímetros. Como é que você sabe disso? Você vai medir o diâmetro dos instrumentais que você tem. Você pode pegar uma ferramenta como isso aqui, como uma cureta. Você pode pegar uma espátula. Você pode pegar um Rollenbeck. Você pode pôr em pé. Você pode pôr deitado. E você vai entender quantos milímetros tem o seu instrumental. Pega um especímetro e mede para você saber onde você vai aumentar. Você trabalha no molar, você põe um instrumental de 1 milímetro, que é uma ponta de uma sonda, por exemplo, na interoclusal desse molar, você está aumentando 1 milímetro. Simples. Rafael, calma que eu não estou entendendo nada. Eu sei. É complexo. Não é simples na minha cabeça aqui, mas não é tão simples assim. Aonde que você posiciona o instrumental? Quanto que você invade? O paciente vai morder um instrumental? Isso, o paciente vai morder o instrumental. Beleza? Então, essa é a relação que você precisa trabalhar. O paciente precisa ter a memória de mordida, e quando ele estiver fazendo a memória de mordida, em algum momento você vai tocar um instrumental, colocar um instrumental seu, alguma coisa, para servir de referência do quanto que você vai aumentar, e ele vai morder na mesma posição. Só que não vai tocar dente mais, ele vai tocar um instrumental. E a partir disso, você vai fazer os registros com ele mordendo no instrumental, na sonda, no Rollenbeck, na espátula, que você tiver. Só precisa saber o quanto que está medindo, quanto que tem aquele instrumental. E aí você vai saber o quanto que está aumentando. Esse é o princípio. É tão simples assim na prática? Não, tem variáveis. O paciente não morde direito, o paciente não sabe o que quer, você põe um instrumental e não fica estável, o paciente muda a posição na hora, você coloca no instrumental, você coloca um jig depois, que é o próximo passo. Aí o paciente vai se perder, vai querer morder o jig, não morde o instrumental. Então, existem variáveis. Mas você precisa fazer esse registro bem feito nesse sentido. Pô, fiz o registro, já sei, eu vou fazer 3 gigs com um instrumental em posição 2 e depois eu tiro o terceiro. Ou seja, supondo que eu coloquei uma sonda lá entre um molar inferior e um pré-molar inferior. Na mesial do 46, na distal do 36, do 45. Eu coloco o instrumental e peço para o paciente morder na posição que ele mordeu. Vou aumentar ali uma sonda 1 milímetro em posterior, em média. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um registro anterior naquela posição. Vou colocar uma resina e vou fazer um registro anterior naquela posição. Fiz esse registro anterior, tocando o superior com o inferior, pronto, já está em a posição nova. Depois eu faço a mesma coisa num ponto do lado esquerdo, depois eu removo aquele instrumental e faço a mesma coisa do ponto do lado direito. Finalizado, eu vou ter um registro. Esse registro vai ser com o quê? Com resina, foto, resina flow, resina quimicamente ativado, termicamente ativado, silicone, não sei. Você pode fazer o seu registro. Eu gosto de fazer com resina foto. Mais rápido, mais fácil, mais prático. Tenho um registro em mãos. Agora, vou fazer moldagens. Molda a parte superior, molda a parte inferior, vaso o modelo de gesso, levo num articulador, e aí eu não vou entrar em detalhe, mas levo num articulador, coloco os registros em posição, eu vou te mostrar isso na prática aqui depois. Tenho 2 modelos separados para isso. Inclusive, esses 2 modelos que estão aqui, que eu vou mostrar hoje, vou fazer os casos deles sexta e de sábado. Sexta serão os inferiores, 14 elementos, sábado os superiores, 10 elementos. Então, preparados, vou trabalhar amanhã, nesses casos, nesses dentes, e na sexta-feira eu já, vocês sabem, finalizo. Vou te explicar o que eu vou fazer. Calma que eu vou melhorar, tá bom? Calma que eu vou melhorar, tá? Ju, vou te responder a tua pergunta no final. E aí, beleza, levo isso em articulador, com os registros em posição, coloco o stop em 0, e aí eu vou ter ali o espaço exato, na mordida exata, na posição exata que eu tenho que fazer o meu tabletop. O que é um tabletop? É uma mesa. É basicamente uma mesa que vai uma referência. Esse tabletop vai ser com uma resina foto da mesma resina que eu vou utilizar no caso, tá? Se você trabalhar com uma BL2, eu sugiro que você faça esse tabletop com uma BL2 da forma. Se você trabalhar com por exemplo, a dentina OB da Charisma, faz o tabletop com a OB da Charisma. Então, você vai fazer com uma resina de cor, a mesma resina de cor que estiver usando, nos anteriores você vai fazer os posteriores também. Esse tabletop vai ser a referência, vai ser o que vai ficar ali na oclusal dos molares. 4. 36 e 46, 37 e 47. São 4 tabletops que você faz. Feito eles, leva aquele em boca, cimenta na posição,
você vai ter os posteriores cimentados, bonitinhos, com aumento de DVO, ok. E depois você trabalha diretamente os inferiores, pré-molares incisivos e os superiores também. Rafael, você faz aumento superior e inferior? Normalmente não. Eu fiz isso em um caso na minha vida. Fiz o aumento inferior, depois eu moldei de novo, registrei de novo, aumentei o superior de novo. Porque estava muito destruído. Fiz isso uma vez na minha vida, tá? O paciente não tinha praticamente dente. Aí eu aumentei os inferiores, depois fiz todo o passo a passo de novo e aumentei os superiores. Ou seja, teve o tabletop inferior e teve tabletop superior, tá? Ficou melhor encaixado. Beleza? Antônio, não uso arco facial, tá bom? Uso somente plano de Camper aqui no articulador, tá? Essa é a forma indireta. Agora vamos para a prática. Deixa eu responder as perguntas aqui. Só que antes de responder a pergunta, eu vou colocar aqui vou tirar aqui meu celular de onde está minha câmera. Eu vou mudar aqui a câmera, vou colocar a câmera do meu notebook agora. Aí, agora a câmera ficou ruim, porque eu vou mudar a minha câmera lá para levar para a parte prática. A gente vai trabalhar na parte prática agora, tá? Aguenta aí que eu vou fazer as alterações. Só um segundo. Desculpa, ó, mano. Eu uso isso aqui para dar minhas aulas, pessoal. Ó, meu celular está aqui. Ele que é minha câmera de aula. Então, eu vou usar aqui agora para demonstrar algumas coisas para vocês, tá? Sobre o que a gente vai falar aqui. Beleza? Um minuto. Ó, tô com uma câmera aqui, vou até mudar a posição dela aqui um pouco. Não é uma câmera macro, mas dá para vocês entenderem aqui a parada, beleza? Só para ficar claro aqui para todo mundo o que eu tô querendo dizer. Bom, se você não entendeu o que eu tô falando, a gente pode debater sobre isso depois, tá? Mas aqui, ó, deixa eu só melhorar aqui alguns pontos, porque a câmera aqui ela tá um pouco invertida, tá? Tô aqui com lençol de borracha. Esse caso aqui é o caso que eu vou trabalhar, tá bom? É o caso que eu vou trabalhar amanhã, principalmente, onde eu vou começar esse caso aqui amanhã, tá bom? Eu tenho aqui os inferiores desse paciente. Então, ó, lembra lá que eu tenho alguns casos específicos que eu faço aumento de DVO? Quando eu tenho, por exemplo, um inferior que está muito pequeno e mordida profunda. Esse paciente ele estava na ortodontia, inclusive ele está com contenção fixa superior, e ele tem aqui, ó, uma referência ó, de um tabletop de orto. Ó, um stopzinho de orto. Não sei se você consegue ver, mas aqui, ó, tem um stop de orto aqui, ó. Aquela azul. E eu moldei assim mesmo. Vou explicar para vocês por que eu moldei assim, tá? E vou explicar também por que não dá para fazer igual acho que foi a Ju que falou. Então, esse paciente é um paciente que não conseguiria fazer nele uma lente em resina, um caso de lente em resina. Ele já está com um tabletop superior, já tem uma trava superior aqui, ó. Só que mesmo com a trava, ele está com a mordida muito profunda. É um paciente que mede mais de 1,80. Deixa eu encontrar aqui a posição dele. Posição natural. Aqui, essa é a posição natural. O paciente tem mais de 1,80 de altura e ele está nessa posição atual de mordida, tá? Então, ó, não tem espaço interoclusal. E como que eu sei? Olha o superior dele. Eu já vou trabalhar nesse superior. Deixa eu tentar achar minha posição aqui. Eu já vou trabalhar nesse superior. Eu vou aumentar um pouco. Vai esconder todo o incisivo inferior. Então, um caso que realmente precisaria, tá? Fazer o trabalho. Por que eu moldei assim? Porque se eu não tivesse moldado com essa resina em posição, ele ia arrancar essa contenção aqui. Por quê? Porque está ocluindo na contenção. Se eu não tivesse trabalhado, está ocluindo na contenção, tá? Então, não tem espaço interoclusal. Mas se eu pudesse, eu ia tirar. E agora eu vou tirar isso no modelo. Eu vou trabalhar removendo isso no modelo de gesso. Porque eu vou construir meu tabletops sem isso aqui. Eu vou remover isso aqui no modelo de gesso. Principalmente por conta disso aqui, ó. Eu não fiz a marcação com o instrumental nessa região. Eu fiz em pré-molares. Fiz em 2 pré-molares, porque se eu fizesse aqui, eu ia perder a referência, tá? Eu não sei, talvez você não esteja entendendo, mas eu vou tentar explicar melhor depois. Bom, então eu vou remover isso aqui no modelo de gesso. Eu vou te pegar uma broquinha e vou passar aqui, ó, para simplesmente remover isso aqui, ó. Eu não quero isso aqui, tá? Nesse caso.
Por que eu não removi antes? Porque se eu removesse antes, na oclusão desse paciente, ele ia acabar desgastando lá, ó, tocando em contenção, ia dar um problemaço, beleza? Bom, saí dessa posição, aqui, ó, eu tenho as minhas resinas. Aqui tá com cera, tá? Por isso que tá estável. Mas aqui eu tenho a resina, ó, eu não sei se você consegue ver, mas tem 3 topzinhos aqui. São resinas que eu fiz os registros, tá? E agora eu vou colocar isso em posição. Vou tentar colocar em posição sem perder aqui a minha referência, tá bom? Deixa eu só um minutinho, deixa eu tentar colocar em posição, porque como tá com o modelo de gesso, não é tão simples. Ponto. Agora, já está em posição. Então, ó, eu já tenho ali, ó, espaço interoclusal para trabalhar. Olha esse canino. Olha o espaço que eu tenho ali, ó. Olha o espaço que eu tenho. Esse é o registro dele. Esse foi o registro feito, tá? Então, ó, olha aqui o espaço ali. Cara, o meu celular tá ao contrário. Eu vou para frente e o negócio vai para trás. Então, olha lá o espaço interoclusal que eu tenho. E agora eu vou levar isso aqui em articulador, tá? Isso aqui vai virar aquilo ali, ó. Vai virar esse modelo aqui, desse jeito, tá? Então, esse modelo que você tá vendo aqui vai virar aquilo lá. E aquilo lá, estável, eu vou poder abrir e fechar a boca. Beleza. Eu vou poder... Eu tô falando baixo, pessoal, porque meu 02 tá chegando para dormir. E meu quarto é do lado do escritório. Então, aquilo lá vai virar um modelo de gesso em articulador e eu vou poder trabalhar construindo os tabletops aqui. Tá bom? E aí, depois que eu construir os 4 tabletops, eu vou levar isso em boca, cimentar os 4 tabletops posteriores, tá? Rafael, não vai entrar em terceiro molar? Não, não precisa. O terceiro molar dele não tem nem oclusão, tá? Ele tem terceiro molar inferior aqui, ó. Aí, faço isso, estou em posição. A partir disso aqui, eu tenho a minha referência, tá? Inclusive, tá saindo de posição aqui, ó. Esse giga, ó, tá soltando aqui, ó. Porque tá em cera e eu tô mexendo muito nele, tá? Então, tem que tomar muito cuidado na hora de levar no articulador para não perder essa referência. Fiz isso, construo meus tabletops, o paciente vai ter conforto total com a nova mordida. É um conforto tão top que o paciente tem, que o paciente fala assim, nossa, doutor, tá muito melhor agora. Só de coração, o paciente tem um conforto, depois que eu faço a parada aqui, que o paciente... Peraí, deixa eu mudar aqui o negócio. Peraí, pessoal, rapidão. É importante eu mudar, porque a câmera do celular é muito melhor que a câmera do computador. Deixa eu ver se ficou ok. Vamos lá? Foi. Então, deixa eu ver aqui. Esse aqui tá estourando um pouco, mas tá legal. Essa aqui que não tá pegando bem. Então, só para confirmar, a intenção é do estudo de saber a posição de mordida do paciente e o que você pode transformar com essa possibilidade. Isso aqui, pessoal, isso aqui vale ouro, porque não é todo mundo que sabe fazer. Isso aqui vale ouro, porque não é todo mundo que sabe fazer. Deixa eu dar uma essa aqui. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Tá? Então, por que a gente faz desse jeito? Porque é o que dá conforto e é o que dá resultado. Eu quero fazer uma pergunta sincera para vocês. Quanto você acha que eu cobrei para fazer essa reabilitação de 24 elementos? Quanto você acha que eu cobrei? Vamos responder a pergunta. Vamos aqui, ó. A Ju perguntou, se fizer o batente de resina como na horta, depois remover. Ju, beleza, você vai fazer um batente. Tá? Beleza, vai até fazer um batente ali. Mas quem garante que esse batente ele vai estar no tamanho correto? Como é que você vai fazer uma referência de um lado e do outro? Como é que você vai saber se esse batente ele é o tamanho, a altura que precisa? Então, o batente, nesse caso aqui, o batente está pouco. Entende? Esse batente aqui é pouco. E o batente de horta, como é que você polimeriza? Beleza, o batente não tem referência. Você polimeriza, depois o paciente toca.
Entende? Você cria o batente, polimeriza, depois o paciente morde. Isso aqui não vai ter referência. Pode ser que ele morde na posição correta, pode ser que não. Você perde a referência. Então, assim, o batente ele pode ser uma solução? Pode. Mas não acho que seja viável, não acho que seja fidedigna, não acho que vai te trazer clareza. E é muito na sorte, sabe? Eu vou criar um batente, vou criar uma parada, vou pôr uma pedra no meio do dente, depois que eu polimerizar, o paciente vai morder. É assim que funciona. E aí, se ele morder errado, e se não estiver mordendo, não tiver conforto, e você criar os outros dentes com a referência naquilo, tá? O Antônio perguntou se eu uso o arco facial. Não utilizo, Antônio. Não utilizo o arco facial. O arco facial, ele funciona muito bem, mas o arco facial, ele vai substituir, ele vai funcionar sozinho e não resolve o problema. Entendeu? Se você tiver um plano de camper para esse articulador, ele já substitui o arco facial. Ah, Rafael, mas você faz gig, por que você não faz o gig de Lucia? Porque o gig de Lucia ele não te dá referência. Ele te dá a posição, mas ele não te deixa exatamente a mordida, não. Você vai redefinir aquilo através do gig de Lucia. O gig de Lucia é uma projeção lisa, uma mesa lisa. Tá? Não é uma mesa exata na posição de mordida. Tá? A Marisa perguntou, você não leva em relação cêntrica? Eu levo em máxima intercuspidação habitual, quando o paciente está trabalhando. Tá? Então, faço o gig aqui e levando em relação cêntrica. Faço o gig planejado em máxima intercuspidação habitual. Por isso que tem que morder lá até abrir e fechar até 4 milímetros. Tá bom? E, ó, pessoal aqui, ó, até lembrou, se você quiser aprender mais a fundo, passo a passo correto, como é que faz tabletops, como é que eu trago isso em articulador, como é que eu faço isso de forma direta com o paciente na cadeira, sem esse todo trabalho de moldar, de vazar, de não sei o que, é só você se inscrever, tá? É só você se inscrever aqui no método Freehands, beleza? As inscrições estão abertas ainda, tá bom? A Ju perguntou, você cobra um valor diferenciado quando envolve aumento de DVO ou somente as lentes? Ju, quando tem aumento de DVO, eu não cobro por lente, eu cobro o tratamento. Não cobro por lente, eu cobro assim, ó, resolvo o seu caso por tanto. Você precisa disso, daquilo, e eu resolvo por tanto. Ninguém vai chutar nenhum valor? Quanto que eu cobraria nesse caso? Mandem aí. Gustavo mandou aqui, ó. Faz uma enquete? Pode fazer a enquete. Não, mas acho que não. Acho que não precisa, tá? Porque a enquete ela vai ter 4 valores aqui. Eu quero que vocês realmente pensem. Mas antes de falar de mim, pessoal, em vez de falar só de mim, eu quero mostrar aqui, ó. Quero mostrar aqui um caso de um aluno que resolveu problemas assim, tá? Paciente com diastema, dente projetado para vestibular, e a aluna resolveu o caso dele. Não teve aumento de DVO aqui, tá, pessoal? Mas resolveu. E aqui, ó, tá? Um outro aluno, doutor João Vitor, primeiro caso dele também, depois do método Freehands, o caso mais natural, mas olha aqui o caso que ele entregou, olha a solução. Então, eu quero falar que o método resolve, tá? Sobre o tratamento, tá? Quase a Ana Paula acertou. O pessoal falou que 55 mil? Não foi 50 mil. O Gilberto colocou 40, não foi 40. O Gustavo colocou 15, a Ju colocou 20, a Nair de 20 a 22, a Glícia, não foi. Foi 9 mil cada arcada. Foi 18 mil reais, tá? Não foi 20, não foi 22, não foi 55. Foram 18 mil reais no pagamento à vista. Inclusive, esse cliente aqui é um cliente... A gente acha que as pessoas não têm dinheiro, né? Mas é um cliente que pagou 50% no dia que começou e ele vai pagar os 50% no sábado. Ou seja, no sábado, ele vai finalizar o pagamento dele na hora que eu finalizar o caso, né? Ou antes de começar a segunda etapa, ele tem ali o compromisso. No Pix, tá, pessoal? No Pix, então, o paciente não chorou. O paciente, eu poderia ter cobrado mais caro, mas é uma métrica que eu tenho, tá? De cobrar por tratamento e normalmente eu cobro esse valor. Então,
você precisa saber que o quanto você vale. Se você sabe entregar, se você sabe realmente entregar resultado, você precisa saber quanto que você vale, beleza? E esse é o meu valor para esse tipo de caso, tá? Esse cliente aqui em Goiânia, do lado de Goiânia tem uma cidade chamada Trindade. Essa cidade chamada Trindade é uma cidade turística religiosa. Talvez você já tenha ouvido falar. Trindade, em Goiás. É uma cidade que é do lado de Goiânia, 18 quilômetros de Goiânia. Em Trindade, lá tem muitas fábricas. E esse rapaz aqui, ele é gerente de uma fábrica da Coca, gerente geral de uma fábrica da Coca-Cola, que tem em Trindade. Então, uma pessoa realmente que precisava do tratamento e tinha condição de investir. Ele me procurou porque um dentista, tá? Um dentista lá em Trindade, que tratou a ortodontia dele, me indicou. E me indicou por quê? Porque o dentista me considera uma referência, um especialista para resolver esse tipo de problema. E é esse poder que eu quero que você tenha. Que daqui a 2, 3, 5 meses, a tua cidade, a tua região saiba que você consegue resolver problemas complexos de forma simplificada, mas resolver problemas complexos. Ou seja, sem esse caso aqui, sem arco facial, sem gig de Lucia, sem registro e etc., sem plano de camper, sem relação, você conseguiria resolver. Porque você vai aprender comigo, você vai conseguir resolver porque você vai aprender comigo. E, a partir disso, as pessoas vão começar a te reconhecer, o paciente vai falar bem de você, o paciente vai te indicar, e aí você vai ficar feliz com a resina, porque você vai ser referência, vai ser um especialista, e vai viver, se você quiser, esse procedimento, tá? Quantos dentistas trabalham aí 1, 2, talvez 3 meses diariamente para ter esse valor em caixa, para receber esse valor que um paciente, 3 sessões comigo, primeira sessão, registro e moldagem, segunda sessão, inferior, e terceira sessão inferior. Eu tô falando isso porque você pode chegar lá também, tá bom? Então, se você ainda não garantiu a tua vaga no Método Freehands, tá acabando. Hoje foi a minha última aula ao vivo, aberta aqui com vocês, tá? Nessa sequência aí de 16, 17 aulas que eu dei. Eu tenho certeza que eu entreguei muito conteúdo. Eu tenho certeza que eu falei muita coisa legal. Eu tenho certeza que eu ensinei, pelo menos, alguma coisa para você. Tenho certeza que você saiu melhor dessa sequência do que você entrou. E se você faz parte da nova turma do Método Freehands, eu quero te dar boas-vindas e te falar que a partir de amanhã a minha atenção total está voltada para você. Eu quero que você venha comigo, porque se você vir comigo, eu garanto que você vai, eu garanto que você vai voar, tá bom? Esse aqui é o Bento, 01. Fala oi pra galera. Oi. Fala boa noite, galera. Boa noite. Pessoal, aqui em cima. Não, eu quero. Tá bacana. Tem alguma dúvida? Você que está me assistindo aí, você tem alguma dúvida ainda sobre algum assunto relacionado ao curso? Algum assunto relacionado à metodologia Freehands? Algum assunto, alguma dúvida que ficou e você queira fazer alguma pergunta? Porque depois que eu desligar a câmera, realmente é só para os meus alunos. Desligar a câmera? Foi engraçado. Fechou? Eu não sei se tem delay aqui. Deixa eu ver com o meu time. Time, mais alguma coisa? Fala alguma coisa aqui. Peraí, papai. Fala alguma coisa aqui. Tem mais algum assunto, algum recado? Último recado, último do último. A Ju falando assim, ó, Bento, aqui, ó. Boa noite, Bento. Boa noite, Fael. Obrigado pelo ensinamento, a gente vê no curso. Valeu, Ju. Tamo junto. A Esther falou, oh, que fofura. Você é fofura, tá vendo? Ah, Cristiana, a mordida em topo com DVO. Beleza, cara. Bela pergunta. Vamos lá, então. Vou tentar te explicar aqui, ó. Supondo que o paciente, ele tenha uma mordida de topo, tá? Claro que talvez eu não consiga demonstrar muito bem. Mas supondo que ele tenha uma mordida de topo. Como é que você resolve esse problema aumentando o DVO? Você vai criar um pequeno espaço no posterior. Então, o paciente tem mordida de topo. Você vai criar um pequeno espaço no posterior, criando um aumento de DVO, e aí você vai inclinar a camada palatina para vestibular e vai inclinar
os inferiores para lingual. Então, somente com aumento de DVO você consegue, mesmo com o paciente aumento de topo, com mordida de topo, e fazer inclinações. Então, o paciente está mordendo assim, mordida de topo. Você abre o espaço. Deixa eu te falar. Agora. Você abre o espaço, depois você faz isso aqui, ó. Abre o espaço, depois você inclina. Trabalha inclinação. Aí você projeta esse... Normalmente, o paciente mordida de topo não tem projeção vestibular, tá? Os dentes não são vestibularizados, normalmente. O paciente mordida de topo, você faz isso, depois você faz isso, ó. Joga a camada palatina para vestibular para fazer o trespasse e a palatina você produz aqui para palatina, para lingual, a inferior para lingual, para fazer o trespasse. Beleza? Papai. É isso. Pessoal, boa noite então. Papai. Deixa eu só verificar se o pessoal tá... Eu fiz uma coisa. Eu fiz um gol já com camisa 10. Foi. Sim. Meu time falou que eu não tenho nada para responder, nenhum aviso para dar. Ah, tá. Faz desgaste nos inferiores? Aí depende, Cristiano. Depende. Se mesmo você... Bom, vamos lá. Isso é assunto mais de curso. Mas se você não faz aumento de DVO, obrigatoriamente tem que fazer desgaste inferior para fazer lente inferior. Ou seja, não vou fazer aumento de DVO, preciso fazer um ajuste inferior para fazer a lente. Se você faz aumento de DVO, normalmente não tem que ajustar. Normalmente, mesmo que seja mordida de topo. Mas pode ser que um dente ou outro você tenha que fazer um ajuste. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. E aos meus alunos, bem-vindos. A gente se vê agora no treinamento fechado e nas aulas ao vivo. Tamo junto. Valeu!